Podcast, Pod Rede Conexão, comunidade, elo de bons papos, nossa rede. Olá! Bem-vindos a mais um Pod Rede, podcast da Rede Municipal de Ensino de Anápolis. Hoje nós estamos em um momento muitíssimo especial, estreando uma série que vai tratar da educação para relações étnico-raciais. E esse tema me é muito caro e eu acredito que ele é urgente na nossa rede. Estamos felizes por abrir esse espaço. O tema de hoje é saúde mental da população negra no ambiente escolar. Nós vamos pensar na educação antirracista como uma ferramenta de cuidado e de acolhimento. Será que é preciso falar de racismo nos primeiros anos? Como a saúde mental vai afetar a vida do estudante? O Ministério da Saúde traz dados que dizem que, entre os jovens, os negros têm 45% chances a mais de suicidar-se. Então, essa reflexão busca pensar onde isso nasce. É no ambiente escolar? Há um meio de começarmos a tratar desse assunto para diminuir essa discrepância? Qual é o momento certo para tratar do tema? Qual é o momento certo para começar a falar de racismo? Mas sou professora do primeiro ano, segundo, terceiro ano. Pensa nisso ainda. Será que a gente deve ou não tratar? Quando tratar? Como tratar? Estas são algumas das perguntas que vou dividir com os meus pares essa manhã. Nós temos aqui conosco a Juliana, nossa convidada. Juliana está comigo em outros campos, na cultura, estamos juntas no Conselho Municipal de Igualdade Racial. E a Juliana é psicóloga, psicanalista, trata aí de uma psicologia voltada para a população negra. Tenho certeza que vai trazer muitos atravessamentos. E eu já vou começar, Juliana, te provocando. Como esse tema atravessa a sua vida pessoal? Como acontece para você o acolhimento da sua saúde mental na educação? Quando você percebe que você teve ou não teve este acolhimento? Que bom estar aqui com vocês, agradeço pelo convite, acho que é importantíssimo que a gente possa falar desse tema e colocar ele no debate público, né? Me atravessa desde o lugar que eu habito no mundo, né, enquanto uma mulher negra, mas acho que é importante a gente falar disso a partir da educação básica, porque parte da nossa população não tem a possibilidade de se ver, de se enxergar enquanto uma pessoa negra de uma forma positiva. Então, a minha experiência, por exemplo, desde a infância, na adolescência, não foi possível com que eu me identificasse como uma pessoa negra, uma menina, uma criança negra, de uma forma interessante, né? Eu vivenciava determinados tipos de violência, de agressividade, não entendia o que estava acontecendo, muitas vezes me culpabilizava por aquilo, então trazia aquela vergonha, aquela culpa para mim, e foi só depois, inclusive, da graduação, que eu fui entender o que significava ser uma pessoa negra no mundo, fui me tornar uma mulher negra, né? Como diz Neuza Santos Souza. Então, poder me perceber como uma pessoa negra, entender o que isso significa na sociedade, que lugar isso me dá, que lugar isso me toma, e como eu posso reivindicar esses lugares socialmente, entender coletivamente, enquanto povo, enquanto coletivo mesmo. Então, é um tema que faz parte, mas conseguir nomear isso depois de adulta já, né? Acho que é importante a gente poder falar isso para que a gente faça com que isso não aconteça com outras crianças, com outros adolescentes, para que essa percepção de si mesmo possa vir antes, como não aconteceu comigo, não sei se aconteceu com a Lourdes também da mesma forma, mas é algo, né? A história quase que sempre se repete, não é verdade? Os corpos pretos em todos os ambientes, e no ambiente escolar não é diferente. Todas nós experimentamos aquela sensação de estar errada, o nosso cabelo está errado, e geralmente eu sou de 1980, então isso não era discutido, mas era sentido, né, e fortemente sentido, e eu acho que a partir de agora
Graças a Deus, né, nós temos espaços para isso. O Pod Rede, hoje, eu considero uma vitória estarmos aqui tratando desse tema, tratando desse assunto. E agora eu quero passar a bola para o nosso não menos importante e querido convidado Ítalo, que é um corpo aliado. O Ítalo que me ensinou esse termo, e eu abracei, assim, realmente, porque você tem sido a amplitude mesmo desse tema, desde que eu cheguei na rede, desde que nós nos conhecemos. Você tem sido esse corpo aliado, essa pessoa que compreende de um lugar politizado, todas essas questões que nós estamos trazendo para a mesa. Como você observava os seus colegas, Ítalo? Como você observa o acolhimento e a saúde mental na educação? Então, olá para quem nos ouve, né, agora, nos assiste. E o meu atravessamento também, ele é dessa sensibilidade, mas uma sensibilidade outra, certamente, né? Como você falou, eu sou um corpo aliado. Então, apesar de estudar sobre, apesar de dar aula sobre, eu jamais vou alcançar aquilo que é a subjetividade, né, o que dói na subjetividade de vocês. E essa consciência, eu acho que não só para mim, mas acho que para outros corpos que querem trabalhar nesse sentido e devem, né? A famosa ideia de que não dá mais para não ser racista, né? Mas Sim. é necessário, é urgente que nós que estamos na educação, que nós que estamos em clínica, tenhamos também um combate ao racismo, tenhamos que se ver também como alguém racista. Eu acho que o meu atravessamento é esse. Assim. Primeiro, eu me vi como alguém racista. Isso doeu muito. Doeu muito, muito, muito quando eu percebi que na escola eu era racista e que na família eu tive uma educação formal e informal também muito racista. Sim. E, assim, hoje falar disso já passei isso na minha análise pessoal e tudo, e tenho pensado que eu estou em desconstrução com a nossa sociedade e tenho feito o que posso, né? Então, enquanto coordenador pedagógico, por exemplo, a gente criou juntos um projeto para dar visibilidade a narrativas de vidas, né? De pessoas pretas. Então, é sobre isso, né? Então, acho que o meu atravessamento primeiro é como um branco que quer descobrir mais sobre isso, e estou aqui também para aprender com vocês, e colocar aquilo que a gente fala de poder, né? Então, a gente alcança lugares de poder, de cargos sociais, e quando a gente está nesses lugares, a gente tem que expandir, levar as pessoas juntos, e eu tenho feito isso, assim, tenho tido essa consciência de procurar me modificar a cada instante nesse processo. E é maravilhoso isso, Ítalo, porque enquanto eu estudava para trazer esse tema para vocês, o censo da psicologia de 2022, ele vai dizer que há, entre os profissionais da área de vocês, menos de 10% desses profissionais são negros. E aí é muito interessante que vocês, os corpos aliados, que eles se posicionem no sentido de fazer um acolhimento adequado, né? Eu acho assim que é valiosíssimo esse seu posicionamento. Por quê? Porque o racismo estrutural está aí, ele existe, e essas pessoas precisam ser acolhidas. Somos mais de 50% da população brasileira, então assim nós vamos, né, afluir aos consultórios cedo ou tarde. E é importante que haja esse acolhimento. Realmente é fantástico que você tenha tido essa caminhada em busca de uma desconstrução, né? E agora se posiciona como antirracista, né? Como alguém que procura dar visibilidade para temas tão importantes. Gente, quero perguntar a vocês, vou a Ju, peço a ela que responda o que acha. Existe um momento para começar a tratar disso? Eu sou professora, chão da sala de aula, pezinho lá no chão da sala de aula. O professor adora falar isso, né, gente? Dá um plus no nosso fazer. Pois bem, e eu noto entre os meus pares, entre outras professoras, coordenações e direções, que muitas vezes pensa-se da seguinte forma: olha, criança tem que tratar desse tema. Eu acho que não é um tema.
você está fazendo uma sequência didática que vai falar sobre questões raciais, criança não é racista. E aí existe um momento, será que realmente a gente não precisa falar com crianças a respeito de identidade, de pertencimento e de protagonismo? Qual é a hora para se começar a tratar do tema? Podem. É um desafio, né? Porque, de fato, a gente escuta essas falas de que criança não sabe muito bem distinguir o que é maldade, bondade, ou a criança não está fazendo por mal, é uma brincadeira. Mas, a partir do momento que a criança já consegue nomear e falar uma linguagem que está sendo compartilhada com o ambiente que ela vive, ela também vai reproduzir aquilo que ela está escutando, aquilo que ela está vendo, que ela está assistindo, né? Então, se na escola a gente já pode observar que determinadas falas acontecem, que determinados comentários acontecem, a gente já está vendo que há necessidade de começar a falar sobre o tema desde muito cedo, né? Tem relatos, experiências que a gente vê de crianças passando por determinados xingamentos, passando por determinados falas depreciativas em relação ao cabelo, à cor da pele, aos traços do rosto, ao nariz, né, a boca. Então, se a gente está vendo que isso está acontecendo, por que não fazer algo para poder intervir, né? Por que não fazer algo que possa instruir aquela criança de que aquilo pode ferir o colega, de que aquilo a gente pode tratar o colega com mais respeito, com mais entender a diversidade que há nos rostos, nos traços, não como algo ruim, que demanda colocar naquela pessoa um traço negativo a respeito daquilo, mas que é diferente no sentido não de melhor ou pior, mas que não é igual ao seu, e não tem problema não ser igual ao seu, né? A questão do racismo é essa, assim, ela traz racismo traz um sistema de hierarquia, onde tudo aquilo que é diferente das insígnias brancas vai sendo lido como ruim, como errado, como não humano, né? E a criança, ela absorve isso desde muito cedo. A gente tem dados, assim, a gente tem uma ideia, né, de que a instituição escolar, as instituições escolares são os primeiros lugares onde a criança vai poder vivenciar mais massivamente algumas situações de racismo. Mas os dados, principalmente da saúde, mostram pra gente que o racismo começa lá atrás, no pré-natal dessa mãe, que não é bem atendida, na violência obstétrica, né, no acolhimento do bebê dentro da maternidade, que muitas vezes é o último a ser trocado, que não é acolhido de uma forma mais acolhedora mesmo em relação às enfermeiras, aos médicos. Então, a instituição da escola ela vai ser mais um ambiente onde pode acontecer da criança passar por isso. Então, é importante que possa ter ações que vão apontar que isso está acontecendo, não negar que isso está acontecendo, mas tratar de uma forma que seja possível de falar com a criança. Né? Acho que vocês devem conhecer Bárbara Carini, que é uma professora, escritora, intelectual que fala da educação antirracista, e compactou muito da ideia dela de que nesse primeiro período escolar é possível que a gente trate do tema não apontando necessariamente a coisa da dor e da violência, porque é justamente nesses primeiros anos que a criança vai fazer a formação da sua identidade, da identidade dela, vai identificar o outro, vai reconhecer a si, vai reconhecer o outro, e é importante que a gente faça com que esse reconhecimento seja potencializador da identidade daquela criança, da existência daquela criança. Então, como a gente pode fazer isso? Apresentando aquilo que há de bom na negritude, apresentando aquilo que há de bom na diversidade, né? Não só apresentando que houve a escravização, que o Brasil foi colonizado, né? Foi descoberto, invadido, isso, você é descendente de escravo, que você, né, que os indígenas foram ali ensinados, porque não eram civilizados. Isso reforça uma ideia de que aquele povo era um povo menos humano, menos racionalizado, menos sábio. E, coletivamente, se identificando com isso, essa identidade ela não vai ser positiva. Se a gente pode mostrar para essa criança que, por exemplo, África, enquanto continente, que tem essa ideia do África como país, uma coisa só, mas enquanto continente, é o berço da vida, o berço da humanidade, que houveram reis, rainhas, que houveram ciências importantes, que nasceram em África, que teve muito conhecimento produzido lá na medicina, na perfumaria, na escrita, né?
acho que isso pode trazer para a criança negra e para a criança branca também a perspectiva de que há algo interessante, de que há algo positivo, que fortalece a potencialidade da criança negra, mas que também faz a criança branca enxergar que, olha, há algo de bom nisso também, né? Sim. A nossa proposta tem sido, eu tenho trabalhado no Cefop muito arduamente nos últimos meses em materiais didáticos e a gente tem pensado nisso, identidade, pertencimento e protagonismo. Eu quero aqui partilhar com vocês, eu estou no 2º ano, professora alfabetizadora, e há poucos dias atrás, um aluno, me voltam do recreio, chamando João Pedro, que é um aluno negro, um aluno racializado, de João Preto. Aí João Preto para lá, João Preto para cá, todo mundo rindo e brincando. O João Pedro, em algum momento, porque a brincadeira foi tomando proporções, que são crianças de 7 anos, eu senti que ele estava um pouco, né, desconfortável, não via realmente que havia ali, né, uma intencionalidade, uma maldade da criança, mas foi necessário a tomada ali de uma rédea da situação e de um reposicionamento. E esse reposicionamento foi feito a partir desse material, que vai dar a essa criança uma noção de identidade, de quem ela é, que ela é deste lugar, de tanta riqueza, de tanta produção de sabedoria, de tanta riqueza que é, né, o continente africano. Ela é, né, nascida da diáspora desse povo que foi espalhado, né, através aí dos navios negreiros e tudo. E aí, a partir da identidade, ela passa a pertencer, e pertencendo da melhor maneira dentro daquela comunidade, aí sim vem o protagonismo. A partir disso, eu quero colocar uma questão para o Ítalo. O Ítalo trabalha com produção de material didático, né? Ítalo, no acolhimento, aqui você fazia o material sobre o socioemocional e tudo. O que eu queria perguntar a você, como o material didático ele vai influenciar um material que seja focado? Porque muitas vezes, muitos de nós pensam assim, mas não precisa, no livro fala. E é verdade, né, Juliana, Ítalo, o livro não faz esse acolhimento. E aí, como um material didático vai nos possibilitar uma prática pedagógica que seja representativa, que vai ali trazer um simbolismo, que vai ali proporcionar um pertencimento, que vai proporcionar um fortalecimento ali da identidade da criança. Como você observa isso? Você concorda com isso? Ou você acha, não, Lloyd, eu acho que nós temos excelentes materiais, ou será que nós podemos melhorar esses materiais? Como esses materiais vão agir? Como eu que sou professora, estou assistindo esse podcast, muitas vezes eu penso assim, não, eu vou dar aula com tudo que eu tenho, eu acho que eu não preciso fazer esse recorte. É preciso fazer esse recorte? Acho que é fundamental fazer esse recorte, né? Porque, primeiro assim, ainda na questão primeira, a gente precisa separar a ideia moral sobre a coisa. Porque se eu vou com um julgamento moral com o aluno, eu vou apontar o racista, eu vou apontar a vítima e vou tentar resolver uma questão ali em um âmbito muito fechado, um âmbito muito particular, que não pode fluir algum efeito na saúde mental ali dos indivíduos e tal, mas não é sobre isso. Nós, educadores, quando estamos em aula, quando estamos ali, nós estamos também planejando uma estratégia de uma nova sociedade. Então, eu preciso entender a coisa como política, como coletiva. E aí, quando eu aponto uma atitude racista, não é que eu estou dizendo que a criança é má ou que quem a educou foi má, né? Mas eu estou apontando que existe uma maldade estruturada na sociedade. E eu estou reconhecendo isso como algo que eu posso desconstruir na medida, né, de limites que eu tenho ali na sala de aula e que eu vou agir, né? Eu tenho falado muito com os nossos colegas, assim, porque eu estou num projeto de antirracismo, não é só no socioemocional, que é assim, olha, não pode deixar passar. Não existe brincadeira. Não existe brincadeira. Até uma fala que eu sempre falei com os alunos, assim, e gente, é muito recorrente, eu dou aula para o primeiro aninho até o ensino médio, e do primeiro aninho ao ensino médio eu trabalho sequências de antirracismo.
E nessa lógica que você trouxe, nas primeiras fases nós trabalhamos identidade e pertencimento. Então, por quê? Nós entendemos que essa criança, ela é espelho de um outro. Então, eu preciso dar a ela outros espelhos, dar a ela espelhos de referências positivas. Né? Ontem mesmo eu fiz uma sequência didática que eu falei do autor, elogiei, mostrei a capa do livro, mostrei as ilustrações, fiz as crianças ficarem encantadas pelo livro e pelo autor, e depois eu saí mostrando a foto dele. E aí, eram crianças de primeiro aninho, 6 e 7 anos. E aí, eles ficaram espantados por ele ser preto, mas eles não falaram isso. Você teve um momento que, na segunda turma, que eu fiz com 2 turmas, no segundo momento, assim, ele parece com o fulano. Aí o fulano se viu feliz, disse, olha, o cabelo é igual ao meu. E aí ficou nessa lógica, né, de emprestar para o outro um outro espelho. Não o espelho da escravidão, não o espelho da pobreza, porque nós sabemos que os corpos mais pobres, sim, são, porque é uma herança, e não um espelho da tristeza, mas de um autor de um livro. Da intelectualidade, do saber, da escrita. Exato. Então, assim, esse susto, ele decorre de realmente o corpo negro não estar associado. O corpo negro não produz ciência. Sim. O corpo negro não produz algo nesse nível. Sim. Então, você produziu aquele encantamento e aí você mostra, nossa, mas é essa pessoa? Porque nós estamos acostumados, o máximo que o corpo negro irá representar é no futebol, na música. Exato. E aí, já lá no 8º, 9º ano, já é um pré-adolescente, aí eu faço um trabalho diferente. Eu levo descobertas científicas, sem a imagem também, e aí vamos discutir esses. Nossa, olha quanto isso foi avanço na ciência, olha esse arquiteto aqui brasileiro que fez isso. E aí depois viramos a página, sim, todos eles são cientistas pretos. Ou cientistas mulheres, também um recorte que eu faço no 9º ano, com mulheres pretas cientistas. E aí, e só esse fato, e eu já falei isso, Cláudia, assim, só o corpo preto, só de estar em um lugar já é militância. Né? E aí, quando a gente faz isso, a gente causa ali, talvez não um efeito naquele dia, mas em um outro momento, porque, como diz Rubem Alves, né, quem está na educação planta carvalho. A gente não vê a sombra da planta que a gente está ali cultivando, plantando. Não desfrutaremos. E por mais que, assim, né, para os colegas aí que estão em sala de aula também, eu me entristeço muito quando eu ainda encontro um colega ou, né, uma criança que reproduz algo tão básico, assim, de chamar o colega de macaco. Né? A gente teve esse ano, no nosso projeto, 3 crianças que foram, acho que uma do 1º, do 4º ano e do 6º ano. E aí a escola chama, notifica os pais da vítima, diz para ela que ela tem direito de abrir um boletim de ocorrência, porque sim, ela tem direito, e aí fica também para os coordenadores pedagógicos, esse trabalho tem que acontecer. E por que isso? Nossa, está fazendo não, mas não é isso, gente. Se a gente não levar para esse âmbito, a família também não vai entender a seriedade. E aí, muitas famílias, a gente percebe no atendimento que vem dali, né? Vem dali que o pai não acha que isso é um problema, é só uma brincadeira. A gente até trabalha também com eles o conceito de racismo na brincadeira, né? O recreativo. Obrigado. Esse é o termo técnico, né? Racismo recreativo. E aí eu gosto de intervir com a frase assim, olha, era brincadeira no século passado, agora é crime. E nós precisamos tratar na instância de crime. Então está criminalizando a criança? Volto a dizer, não é sobre o indivíduo, é sobre o coletivo. Então a gente precisa sair do âmbito do indivíduo e jogar para o coletivo, porque ou a gente faz pouco ou a gente faz nada sobre o assunto. A gente precisa ampliar isso, e uma forma de ampliar é falar para a família que ela tem direito a um boletim de ocorrência. E outra, gerar consequências. A gente tem, no ensino fundamental, segunda fase, quando a gente pegou conversa, a família levou conversas do WhatsApp, em que havia vários termos que tinham a ideia de levar para um lado racista. Não ficou explícito, mas ficou implícito. E aí também é outra coisa, né? Porque o racismo, ele tá, vamos dizer, mutando hoje, né? Tem uma mutação. Então, há uma descoberta, ainda mais com os memes, uma forma de não ficar tão escancarado. Mas não deixa de ser violento. Mas para a vítima, ela se sente amordaçada, porque eu não posso falar. Eu vou ser o mimiseiro, eu vou ser... Então, e aí o que a gente fez? Eles leram o livro, né? Inclusive,
fizeram um fichamento, eles geraram uma roda de conversa na turma, fizeram um mural na escola. Então, é sobre isso, né? É sobre gerar também uma consequência para o ato. Não é punição, mas é também uma educação. Vou aproveitar o gancho que você citou a palavra punição, assim, que acho que é importante a gente pensar nas intervenções que são possíveis de fazer nesse caso, de não deixar passar, de não ser omisso numa situação como essa, né? E como você disse, não trata de punir um indivíduo, criança ou adolescente que está cometendo um ato racista, que é preciso nomear também que aquilo é uma situação racista, que aquilo é violento e que aquilo é crime, que há direito da pessoa, da família, inclusive registrar, né, uma queixa em relação a isso. Eu acho que tem um ponto importante que você vai trazendo com isso, que é a ideia de como a gente pode lidar com isso, não de uma forma punitivista, que é o que a gente tem de dados também, inclusive na psicologia, é que quanto mais a gente pune, mais a gente gera no indivíduo uma sensação de vingança, né? Olha, eu fiz isso, fui punido, mas fui punido não pelo ato que é errado, mas punido porque disseram, e aí eu fui punido e vou fazer algo novamente, dobra a aposta da violência. Né? Não é possível que o sujeito vá lá e cometa ainda mais, que seja mais agressivo e mais violento ainda. Entender que não é uma questão do indivíduo, que é uma questão social e que há medidas, inclusive a gente está falando de crianças e adolescentes, que tem um estatuto que ampara a gente na forma de tratar essas crianças e os adolescentes, que são as medidas socioeducativas que podem acontecer dentro da escola. Usar um livro para poder informar, né? Falar das leis que existem em relação a isso, falar da autodeclaração racial, como que é possível de se identificar e de ser algo não ruim, né? Assim, se identificar como preto, da potencialidade de fazer isso, não de ser um xingamento, né? Quando você fala do João Preto, o coleguinha, sim, ele tem um tom de pele. Como é que esse coleguinha se vê nesse tom de pele? Qual que é o seu tom de pele? Olha, somos diferentes. E isso diz de uma humanidade que é nossa. Olha a diversidade, como somos plurais, que isso não define um lugar de hierarquia, que pode fazer desse aspecto pessoal algo para menosprezar o indivíduo, para poder chacotear do indivíduo, né? Então, uma forma interessante, me parece que a mais interessante de poder fazer isso é nas medidas socioeducativas, não punir o indivíduo em si, né? Mas não deixar passar. Não fazer com que isso seja normalizado, porque o que o racismo na sociedade, o racismo estrutural faz, é dar a ideia de que esse corpo é um corpo que pode sofrer esse tipo de violência porque tá tudo bem, né? Porque o corpo preto aguenta essa agressividade, porque o corpo preto é forte, ou porque é isso mesmo, o cabelo é feio mesmo, o rosto é feio mesmo, sabe? Essa ideia desse tipo. Não normalizar, não deixar passar. É isso, ser antirracista se trata disso. Sim, e pensando desse ponto de vista, eu retomo aqui a respeito dos materiais didáticos. Eu vou usar um livro, eu vou, desde janeiro, trazer referenciais negros, eu vou, desde fevereiro, falar de como a cultura negra enriquece o nosso país. Eu vou lá em março tratar, e ao longo do ano, eu venho com material didático que mostra a população negra, que é a maioria no Brasil, como uma população rica, como uma população potente. Então, o material didático ele vai fazer diferença para você, professor, coordenador, na sua escola, que quer promover uma educação de acolhimento, uma educação inclusiva e uma educação antirracista. Um planejamento, né? Exato. Por quê? Vamos deixar isso para novembro. Novembro. Chega novembro, aí todo mundo, aí a criança preta vira protagonista. Mas lá em julho a menina negra não foi noivinha, né, gente? Não é verdade? Não foi noivinha, não podia ser noivinha na quadrilha. E aí? Então, será que ao longo do ano nós temos lançado mão, assim, nesse podcast eu gostaria muito de inspirar e convocar vocês a trazerem esse tema para que ele seja debatido ao longo do ano. Debatido não, vamos normalizar, vivido, né? Exatamente, para que haja ali um simbolismo, para que haja um acolhimento, para que haja um pertencimento. E assim a gente vai fazer, né, uma prática pedagógica que é de acolhimento e que é de inclusão. Até porque está na lei, né, Laura? Está na lei. Gente, lei 10.639, né, já ir fazendo 20 e tantos anos de lei, mas nós estamos aqui para discutir e para nos disponibilizar enquanto rede, para que a gente consiga levar adiante aí e melhorar o acolhimento dessas crianças. Bom, pessoal, então nós encerramos aqui essa primeira parte. Eu quero te convidar
para a próxima parte desse vídeo, nós teremos a continuação desse tema, que é tão rico, riquíssimo, e a gente vem aí, né, com mais discussões a respeito do tema. Espero vocês. Isso, até o próximo bloco, gente. Até já! Volta.